Vídeo das fechaduras com os principais problemas. Tem live todos os dias. Eu vou mostrar para vocês os principais, mais comuns que acontecem na hora da instalação e configuração das suas fechaduras e como resolver cada problema, dando dicas e sugestões para facilitar a sua instalação e configuração. Aqui no canal tem vídeo ensinando todos esses modelos, são pelo menos 13 modelos até o momento, ensinando como colocar na porta, como configurar, e aqui todo o suporte, todo passo a passo é só chamar. Tem vídeo aqui no TikTok, na plataforma vermelha também, e qualquer dúvida manda sua mensagem. Os principais problemas que mais acontecem, que é com relação aqui à parte externa, ela abrir, mesmo você tendo trancado, sem colocar digital, ela já abre. Não deve acontecer isso, a menos que você libere o acesso. Eu vou mostrar para você como resolver o principal problema de abertura, quando você não desbloqueia e mesmo assim ela acaba abrindo. E o problema mais comum que você encontra na instalação de sua fechadura, no manual e aqui na própria fechadura você encontra aqui, ó, uma seta indicando a posição que você tem que colocar esse quadrante. Esse quadrante gira e você vai posicionar de acordo com a indicação, tá bom? Tá vendo aqui a indicação, você vai marcar. Isso na parte da frente. Esse modelo da Idale Life e vários outros modelos tem que girar esse quadrante aqui da maçaneta na parte exterior, né, na parte que fica por fora da sua casa, girando na posição da setinha. Porém, muitas vezes, mesmo algumas vezes, né? Geralmente quando você gira para a posição indicada já resolve. E se não resolver, se colocou na setinha aqui, ó, tá vendo a setinha a marcação? Não resolveu, pode deixar ela na outra posição aqui contrária, na lateral, que deve funcionar. Em alguns casos você precisa ir ajustando, coloca na posição, não deu certo, coloca na outra. Mas geralmente 99% das vezes é só seguir a setinha, a marcação que vai dar certo. A maioria das vezes que ela fica abrindo, mesmo sem ter colocado senha digital ou cartões, é somente esse ajuste. Outro problema muito comum é que a fechadura não abre por fora. Eu desbloqueio, colocar digital, libero o acesso, mas eu não consigo abrir. O que pode ser? Os modelos que possuem essa molinha aqui, é uma molinha como essa, às vezes uma molinha pretinha, você vai colocar primeiro a molinha dentro do seu haste. Antes de colocar a haste interna, dentro da sua maçaneta interna, a parte fica dentro da sua casa, você vai colocar primeiro a mola e depois da mola você vai colocar a sua haste de ferro que interliga as duas maçanetas. Acontece muito esse problema das pessoas esquecerem dessa mola e aí você não vai conseguir abrir por fora quando você liberar o acesso da sua porta. Outra dúvida recorrente é o lado de colocar sua maçaneta. Olha, não pode ficar solta dessa forma. Então, todas elas digitais são universais. Pode colocar na esquerda ou na direita. Você posicionando o lado que você precisa, na parte interna tem o local para você fixar. Colocou aqui, ó, o local para colocar um parafuso, acompanha o parafuso. Geralmente o parafuso é esse padrão aqui, né, a cabecinha aqui mais largo, menorzinho, curtinho. Esse parafuso geralmente você vai colocar. Você vai colocar no local que você selecionou, que precisa colocar na sua porta, no seu lado direito ou esquerdo, vai parafusar isso tanto na parte da frente da sua casa, externa, quanto na parte interna, que fica dentro da sua casa, pelo lado de dentro da porta. Você tem que fixar os dois lados, tá bom? E esse modelo aqui maior, que é a 3B Max, esses gigantes, geralmente com 5 travas, ele tem um porém, ele não tem esse parafuso para fixação na parte interna, somente na parte externa. E ele, muitas vezes não, na maioria das vezes ele vem na maçaneta para baixo, fica na forma aqui na vertical. Como você vai solucionar isso? Dentro da própria maçaneta aqui, ó, tem um parafuso lá dentro, você vai desparafusar, vai tirar essa maçaneta, colocar na posição que você deseja, e aí você vai voltar a parafusar. É assim que resolve essas grandes, essa 3B Max, a parte interna. A parte externa não, é igual a essa. Colocou o parafuso no lado que você deseja, porém a parte de dentro da casa ela sempre fica para baixo. Desparafusa lá dentro e depois você coloca na posição desejada e fixa novamente. É assim que resolve. Outro problema muito comum. As pessoas reclamam que a sua fechadura está dando sinal de alerta e não para e não obedece. Pessoal, você tem que usar baterias, pilhas recarregáveis, de preferência, que você vai usar por muito tempo. E quando descarregar, só carregar. Ou pilhas alcalinas, tá bom? Pilhas comuns, até uso aqui para fazer as lives. Mas essas pilhas comuns desgastam rápido e muitas vezes a sua fechadura fica dando problema de comunicação, de alimentação. Então o ideal é pilhas alcalinas ou recarregáveis. E se tiver na dúvida, testa com cabo USB tipo C, para você poder ver se realmente é problema da sua fechadura ou do carregamento das pilhas dela, tá bom? Dica importante, descarregou, ela vai avisar uma semana que está descarregando. Se você esqueceu, com cabo USB tipo C, você alimenta para entrar e trocar suas pilhas,
ou com a chave você não precisa de baterias, é só girar e abrir normalmente. Outro problema comum também, já teve vezes que apertar demais o parafuso dificulta o funcionamento da sua fechadura. Então, quando você apertar os parafusos, não precisa apertar até torar. Encostou, ficou fixa, fixou, encostou, não girou mais, tá bom. Então, muitas vezes, você dando uma folgazinha no parafuso que está muito apertado, já faz ela funcionar corretamente. E tem modelos que você apertar demais, não gira aqui, né, as linguetas não vão girar. Outro problema que acontece muito, já teve vezes da porta ficar abrindo, né, sem colocar a tranca, a lingueta de baixo, porque a pessoa deixou a posição errada da lingueta de cima. Que essa lingueta de cima, ela fica bloqueada, a menos que você libere o acesso. Ó, desbloqueei, nem a lingueta abre. Quando eu desbloqueio, giro para baixo, abriu, giro para cima, trancou. Assim que funcionam essas fechaduras. E muitas vezes, se você colocar essa posição aqui invertida, ela não vai funcionar. Deixa eu mostrar de perto. Olha a posição dessa lingueta. Aqui a parte da frente da casa. A porta vai abrir para dentro. Se a porta abre para dentro, a parte vai ficar dentro, a lingueta vai ficar girando. Essa parte aqui, ó, a parte maior, tá vendo? Essa parte quadrada vai ficar para dentro de sua casa, para onde a porta abre. Se a porta abre para fora, vai ficar invertida. Se a porta abre para dentro, aqui a parte de dentro, então vai ficar nessa posição. Como inverter? Muitas vezes ela vem já nessa posição errada. Então, ó, tá vendo aqui a posição? Como eu vou inverter? Vou mostrar para vocês, tem uma travinha aqui, ó, esse parafusozinho aqui, dá para vocês verem ele girando, esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo esse parafusozinho? Eu deixo ele de cabeça para baixo, que ele já vai ficar lá na posição fechada aqui, né? Aqui fechado para poder fazer o giro dessa lingueta. Então, eu pressiono para dentro e aí vou procurando o apoio e vou girando. Então, é só procurar a posição, ó. E eu giro, tá bom? Eu giro na posição que eu preciso deixá-lo. E também às vezes fica travado assim. Se ficou travado, eu puxo aqui essa tranca, ó, que elas vão assim de fábrica a maioria. Então eu puxo aqui, forço para baixo, puxo e solto e libero o acesso. Também acontece muito isso. Um problema que já aconteceu com um cliente meu, com compradores, é essa lingueta aqui, ó, ficar muito afastado da porta, não fica bem justinho, encaixado. Então se ela não ficar encaixada assim, ficar com uma folgazinha, quando você não colocar a tranca de segurança, ela vai com facilidade abrir. Então deixa ela bem ajustada, ficar bem fechado, isso vai impedir que ela abra só empurrando a porta. Então mesmo que você não tenha o acesso, ela pode acontecer de abrir. Se você deixar assim, ó, aqui é a porta, suponhamos que aqui é a porta. Não está afastada assim, só na pontinha, ela vai abrir com facilidade. Desde que ela fique completamente embutida aí na sua porta. Também esse detalhe já aconteceu comigo e quebrar a cabeça por uma bobagem. Uma dica importante para quem tem fechaduras com câmera importada da China ou até modelos nacionais, muitas vezes ele não reconhece para fazer a instalação do wireless pela sua rede. Então você faz a busca pelo TUI e o Smart Live não reconhece. Use o aplicativo WishHome, W-I-S-H-O-M-E. Eu vou colocar na tela o ícone para você ter certeza e provavelmente vai ser esse aplicativo que vai reconhecer o único. Já teve modelos, não esse da Idalife, mas já teve modelos com câmera que só foram reconhecidos mesmo com QR Code dá erro. Então você instala esse aplicativo que vai dar certo e vai funcionar. Alguns modelos podem ir em inglês ou chinês. Modelos como Idalife tem uma opção muito bacana, a maioria. Você vai habilitar o teclado numérico, vai pressionar 9 e depois jogo da velha. Já ouviu outro idioma, 9 novamente e jogo da velha. E você vai mudando o idioma. Bom, 9 e jogo da velha. A maioria das Idalife você muda o idioma dessa forma. Tem modelos que você vai conseguir dessa forma, outros modelos nos menus de configurações e outros também você não vai conseguir mudar o idioma. Porém, se você fizer o passo a passo, seguindo o vídeo que eu tenho aqui no canal, com a ordem numérica, 1 para cadastrar, 2 para isso, seguindo a mesma ordem, independente do idioma, se for o mesmo modelo, você vai conseguir configurar, tá bom? Então essas foram dicas valiosas para você que está tendo dificuldade, que acontecer com você. Vou deixar o vídeo completo aqui no canal e qualquer dúvida é só mandar mensagem. Valeu pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.